Bom, Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre variáveis contínuas e mais especificamente, bom, a gente terminou falando sobre função de distribuição acumulada, tá? No caso contínuo, e a gente vai agora falar sobre a variável aleatória, sobre as variáveis aleatórias normais, tá? Bom, então a notação é a seguinte. Se a gente tiver uma variável aleatória x com distribuição normal, que eu estou chamando aqui de normal padrão, tá? A normal padrão nada mais é do que uma variável normal cujo primeiro parâmetro é 0 e o segundo parâmetro é 1. A gente vai ver mais adiante o que esses parâmetros querem dizer, tá? Então, a notação é essa. X tem distribuição normal, 0, 1. E a gente lê, né, ou x tem distribuição normal padrão, ou x tem distribuição normal com média 0 e variância 1, né? E uma coisa que a gente vai falar agora, né, é que quando a variável aleatória tem distribuição normal, ela pode assumir qualquer valor, tá? Qualquer valor da reta. Então, se x tem distribuição normal 0, 1, segue que o suporte da variável aleatória x é a reta, tá? É a reta real. Ou seja, qualquer valor pode ser observado na normal, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a média e sobre a variância. Vamos ver como é o gráfico, né, da curva de densidade da normal padrão, tá? Então, a curva de densidade tem essa cara, tá? A densidade ela é simétrica. Como eu estou falando da normal padrão, né, ela é normal 0, 1. O primeiro parâmetro se chama média, tá? E a média, a gente já viu, né, anteriormente, ela é expressa por valor esperado de x. E a variância é 1. Tá? Então, o primeiro parâmetro sempre é a média de x e o segundo parâmetro é a variância. Tá? Então, nesse caso, o valor esperado de x é igual a 0 e variância de x é igual a 1. Tá bom? Se eu mexer nesses valores, o que vai acontecer vai mudar a média e vai mudar a variância. Então, a variância pode aumentar ou diminuir e a média também pode aumentar ou diminuir, tá? Em comparação ao normal padrão. E como que é o gráfico, né? Como que é a expressão da densidade? Lembra que para variáveis contínuas a gente tem associado uma densidade, tá? Então, aqui eu tenho os valores de x em 1 e aqui eu tenho a densidade no ponto x. Então, a densidade é dada por essa curva que está aparecendo aqui, tá? E é com a densidade, e por que a densidade é importante, relembrando da aula passada? Bom, isso porque a gente usa a densidade para calcular probabilidades, não é isso? Tá? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu quiser calcular a probabilidade de x, o que está aqui, né? De x está entre x1 e x2. Então, essa probabilidade tá? Em que esse x aqui do meio, talvez não tenha ficado evidente, mas esse x aqui do meio é maiúsculo, né? Então, probabilidade de x ser maior que x1 e menor que x2, tá? Isso é dado pela área abaixo da curva entre os pontos x1 e x2. Aqui no caso, o x1 está sendo igual a 1, né? E o x2 está sendo igual a 2. Então, essa área daqui está representando a probabilidade, né? Então, aqui no caso, está sendo a probabilidade de x estar entre 1 e 2, tá? Então, o que acontece?
Para eu calcular a probabilidades, né, em intervalos, como aqui é o caso, um intervalo que vai do 1 até o 2, no caso desse exemplo, eu tenho que calcular a área embaixo da curva, né, e indo dos pontos 1 até o 2. Então, é abaixo da densidade entre os pontos 1 e 2, que vai corresponder a a essa região aí que está marcada em cinza, tá? Bom, qual é a expressão para essa densidade? Bom, a expressão não é muito importante, tá? Mas ela existe. Eu vou colocar aqui só a título de curiosidade. Porque essa curva daqui, ela tem uma equação, certo? A gente viu lá, né, no ensino médio, a gente vê que essa curva tem equação do tipo ax2 mais bx mais c. A reta é dada por ax mais b, né? E essa curva aqui, ela tem uma expressão, tá? A expressão dela, a título de curiosidade, é fx de x igual a 1 sobre raiz de 2π, que multiplica e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, tá? Bom, e aí calcular a área abaixo dessa curva se resume a calcular a integral dessa expressão aqui, e a integral, só que o que acontece é que a integral não é conhecida analiticamente, a forma da integral não é conhecida. Então, a gente nem tem como calcular isso aqui de forma analítica, né? Fazendo conta no papel. Não tem como. A gente precisa aproximar de forma numérica. Então, é para isso que a gente não se liga muito com a expressão da densidade, né? Com qual é a forma algébrica dessa expressão aqui, tá? Aí a gente vai frisar aqui que x pode ser qualquer valor, tá? Então, x pertence aos zeros. Mas tudo bem, a gente não vai usar essa informação. Tá? Isso aqui é se x tiver distribuição normal 0,1. Bom, ao invés disso, a gente vai usar o gráfico e quando a gente quiser calcular probabilidades, a gente vai usar a função acumulada, tá? Então, vamos notar algumas propriedades da distribuição normal que a gente consegue ver, ou que a gente consegue deduzir, só pela forma do gráfico, tá? A primeira propriedade é que a normal 0,1 é simétrica em torno de zero, né? Então, essa parte da curva é igual a essa parte aqui. Então, a variável é simétrica em torno de zero. Sendo assim, qual seria a probabilidade de x ser menor do que zero? Como é que eu calculo essa probabilidade? Bom, é só eu pegar e calcular a área achurada à esquerda de x, né? À esquerda de zero, que seria essa área aqui. Tá bom? Bom, a probabilidade de x ser menor ou igual a zero equivale a essa área. Ups. Posso até aproveitar isso que eu já escrevi. E como a variável é simétrica, isso aqui acaba sendo 0,5. Tudo bem? Porque tem 0,5 de probabilidade à esquerda e 0,5 à direita. Não é isso? Tá? Então, da simetria, eu já sei isso. Eu já sei que a chance de x ser menor do que zero é 0,5, que é a mesma chance do x ser maior do que zero, tá? Então, a probabilidade de x ser menor que zero e a probabilidade de x ser maior do que zero são as mesmas, tá? Porque a variável é simétrica ao redor de zero. Então, a gente já falou sobre essa propriedade. Agora, vamos ver a propriedade 2. Vamos ver o que ela diz. Bom, a chance do x estar entre x1 e x2 é igual à chance do x estar entre x1 e x2, incluindo x2. Bom, mas isso é claro, né? Qual é a diferença daqui para cá? É só o sinal da igualdade. Como eu estou incluindo um ponto e a minha variável x é contínua, qualquer ponto que eu incluir vai ter probabilidade zero. Então, essa probabilidade tem que ser igual a essa. Que também vai ser igual a essa daqui, porque eu também estou incluindo um ponto a mais, né? Que é em comparação com essa probabilidade. Aqui eu estou incluindo o extremo da esquerda do intervalo, que é o x1. E aqui eu incluo os dois extremos. Então, o que eu estou fazendo é incluindo probabilidades que são iguais a zero. Tá?
Então, beleza, isso aqui não é uma propriedade da normal, né? Ela é uma propriedade de qualquer variável aleatória contínua, tá? Essa é a segunda. Vamos ver a quarta propriedade. As alturas medem a plausibilidade relativa, tá? Como assim, plausibilidade relativa? Vamos olhar para dois pontos, tá? Eu vou olhar para esse ponto, zero, cuja altura é esse segmento de reta em azul, tá? Então, isso aqui é a altura. E eu vou olhar para, digamos, sei lá, o y, o ponto 2. O ponto 2 eu vou colocar em rosa, tá? Aqui está o ponto 2. Então, essa altura daqui é a densidade de x igual no ponto 2. Então, qual o valor é mais provável de sair, esse ou esse? Bom, os dois são igualmente prováveis, porque a probabilidade de qualquer ponto é zero, tá? Mas, como essa altura daqui é bem maior do que essa, isso quer dizer que a chance de encontrar valores ao redor ou próximos de zero é maior do que a chance de encontrar valores próximos de 2. Tá? E ela é maior quanto, né? Eu consigo quantificar o quanto que ela é maior? Sim, eu quantifico pela proporção das alturas. Então, eu tenho, vamos supor que essa altura que está em rosa vem até aqui e ela seja, sei lá, um quarto da altura em zero. Então, aqui eu teria fx de zero, que é essa altura, e aqui no rosa eu tenho fx de 2, que é essa alturazinha daqui, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que se eu tiver f, se eu tiver fx de zero igual a, digamos que seja 4 vezes fx de 2, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que zero é 4 vezes mais plausível do que 2, tá? Quer dizer que, de acordo com a distribuição normal padrão, zero é 4 vezes mais plausível que o valor 2, ou seja, quer dizer que se eu observar um intervalo suficientemente, se eu for calcular a probabilidade de um intervalo suficientemente próximo de zero, ao redor de zero, né, suficientemente pequeno, e um outro intervalo suficientemente pequeno ao redor de 2, a probabilidade do intervalo ao redor de 2 vai ser 4 vezes menor que a probabilidade ao redor de zero. Tá? Para intervalos suficientemente pequenos, isso é suficientemente verdade. Tá? Então, a gente pode olhar a altura da densidade como uma medida de plausibilidade de cada ponto. Tá? Então, aqui a gente vê que, eu vou apagar agora todo essas achuras, essas anotações que fiz, só para... engraçado quando apaga esse tipo de coisa. Bom, aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha, a partir de qual valor, a partir de qual ponto no eixo X eu começo a ter valores muito pouco plausíveis, né? A partir do 3, né? A partir do 3 já não tem probabilidade quase nenhuma associada. Né? A partir do 2 você já tem pouca probabilidade, né? Se for menor que menos 2 ou maior do que 2, essa probabilidade aqui já vai ser bem baixa em comparação ao resto, tá? Então, pessoal, tendo isso em vista, o zero é o valor mais plausível e também é o valor que sai em média. Ele é o mais plausível porque ele está associado a maior densidade
Então, a gente também vai falar lá na frente que o zero é a moda da distribuição e também é o valor que sai em média, o zero, tá? Por quê? Porque o valor esperado de x é o primeiro parâmetro da normal. Como eu estou na normal padrão, que tem o primeiro parâmetro zero, então o valor esperado é zero, tá? Então, pessoal, eu queria só mostrar para vocês o que eu quero dizer quando digo que uma variável aleatória tem distribuição normal, tá? Então, para isso, a gente vai fazer um exercício aqui no R. Não sei nem se eu preciso dessa curva. Não, acho que não preciso não. Vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um novo script. Só para a gente ter em mente o que está acontecendo. O R tem uma função que gera valores de uma variável aleatória normal. Essa função chama R de random norm, de normal. E o parâmetro que eu coloco aqui, o primeiro parâmetro é a quantidade de observações que eu quero mostrar aleatoriamente, da distribuição normal. O segundo parâmetro é a média da normal. Eu quero média zero. E o terceiro parâmetro é a variância da normal, que eu quero que seja 1. Então, ó, como eu estou na normal 0, 1 e eu quero um valor, eu quero mostrar aleatoriamente um valor, então eu vou pegar aqui, ó, um valor da normal 0, 1. Quando eu rodar isso, ele vai gerar um valor de acordo com essa distribuição aqui, aleatoriamente. Então, pode vir um valor perto de 0, pode vir um valor perto de 1, até perto de 2, talvez. Perto de 3 vai ser bem difícil. Acima de 3 é praticamente impossível. A probabilidade é sempre positiva, né? Sempre tem uma chance, mas, assim, a chance é bem baixa. Então, vamos lá, vamos gerar um valor aleatório. Menos 1,4. Então, eu gerei um valor aleatório, vou apagar aqui. Eu gerei um valor aleatório aqui, tá? Mais ou menos aqui. Se eu rodar de novo, ele vai gerar um outro valor aleatório. Menos 1,6 aqui. Se eu rodar de novo, menos 0,11, sei lá, deve estar aqui. Vou rodar mais uma vez. Menos 0,39. Só está dando negativo, né? Mas isso é assim mesmo. Uma hora ele vai gerar valores positivos. Menos 0,6. 0,26. E assim sucessivamente, tá? Repara que eu não mostrei nenhum valor menor do que menos 2, nenhum valor maior do que 2, mas se eu continuar fazendo isso várias vezes, uma hora eu vou acabar mostrando alguém abaixo de menos 2 ou acima de 2, tá? Então, pessoal, é isso que a curva de densidade me diz. Ela me diz que em torno de zero é mais fácil observar valores do que afastado de zero, tá? Então, para ilustrar melhor para vocês, eu vou, ao invés de mostrar um valor por vez, eu vou mostrar, digamos, 10. Para a gente poder ver, né? Tá vendo? Aqui já apareceu algum valor menor do que menos 3. Né? Já apareceu 1 ponto alguma coisa, já apareceu 1,7 alguma coisa, 0,05, que está bem perto de zero, já apareceu 0,4, que está aqui, 0,28, que é um outro valor também perto de zero, 1,4, 1,4, menos 0,7, enfim, tá? Então, vai acontecer isso. Eu vou observar mais valores aqui perto de zero e à medida que eu vou me afastando de zero, vai ficando mais difícil de observar valores. Se eu quiser ver isso sendo feito na forma gráfica, né? Como é que eu poderia representar graficamente esses valores que eu obtive? Eu posso fazer o seguinte, eu posso gerar não 10, né, mas digamos 100. Então, eu vou botar aqui, vou dizer que x é igual a R norm 100. Então, eu vou gerar 100 valores da normal e vou mostrar aqui para vocês os valores que saíram. Tá vendo? Saiu tudo isso aqui de valor da normal. E agora, como é que eu faço para visualizar isso, né? O que seria um gráfico legal para a gente ver? Quando a gente for falar de estatística descritiva lá na frente, a gente vai falar de histograma, né?
Mas o histograma, ele é esse gráfico aqui. O comando chama ist, o que você tem que fazer é passar para ele um conjunto de números, que é a minha variável x, ó, tá vendo? Essa variável x que eu criei, ela tem todos esses números aqui, que foi a amostra que eu tirei da normal. Quando eu peço it de x, olha como é que fica o gráfico, tá vendo? Fica com um formato, né, mais ou menos similar a esse de cima, tá? Ele não está muito parecido, mas é porque eu só peguei 100 amostras. Se eu pegar, digamos, 1.000 amostras, se eu pegar 10.000 amostras, tá vendo como ele já vai ficando mais perto desse formato de sino? É que, em termos do quão espichado ou quão largo ele é, vai depender da janela gráfica, tá vendo? Ele vai mudando de acordo com o tamanho do gráfico. Então, talvez você diga, não está tão perto. Uma forma de verificar isso é colocar a densidade por cima, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é só a título de ilustração, tá bom, pessoal? Então, ó, o que que ele tá... Eu não sei se está claro para vocês o que que são essas barrinhas, mas essas barras representam o seguinte: ele pegou todos os valores que foram amostrados da normal e que caíram entre esse valor e esse aqui e viu quantos que eram e marcou aqui a barrinha. Quantos valores que foram amostrados entre esse valor e esse e marcou aqui em cima a barrinha. Quantos foram marcados entre esse valor e esse aqui, que deve ser 1. Foram esses aqui, essa quantidade. E aí colocou tudo isso num gráfico, né? E se isso representa o gráfico, se a minha variável, se o meu gerador aleatório está gerando valores da normal, o que isso tem que representar ele tem que se sobrepor à curva normal. Então, ó, eu vou só colocar aqui no histograma, ao invés de colocar a frequência, tipo, quantas observações caíram entre, digamos que seja menos meio, tá? Eu acredito que seja, porque acho que ele dividiu igualmente esse intervalo aqui em 4 partes, mas digamos que seja menos meio. Então, ao invés de ele retornar quantas observações foram vistas entre menos meio e zero, no tamanho dessa barrinha, ele vai retornar a proporção, tá? Vai ser a proporção de vezes em que eu observei valores amostrados entre menos 0,5 e 0,5. Então, eu vou colocar aqui, para fazer isso e trocar, eu vou dizer que eu não quero que ele plote aqui as frequências. Então, eu vou escrever frec igual false. E o desenho ficou o mesmo, só o que mudou foi o eixo, tá bom? Que ao invés de estar sendo medido em frequência, está sendo medido agora em densidade ou proporção, tá? Bom, aí agora, uma forma de eu comparar com a densidade seria colocar a curva de densidade por cima, para ver se ela vai ficar em cima do histograma ou não. Para fazer isso, tem um comando que é curve, e dentro da curva eu tenho que botar a expressão da normal. A expressão da normal é dnorm x 01, tá? E aqui dentro do curve eu tenho que botar um comando que chama add igual a true. Isso aqui é só uma ilustração, tá, pessoal? Estou explicando para vocês o que está fazendo, mas não precisa se preocupar com exatamente qual o comando, tá? Eu só estou mostrando para vocês o que significa quando eu falo que x tem distribuição normal. Pronto, eu gerei a curva. Tá vendo como a curva está sobreposta ao gráfico que a gente chama de histograma, né? O histograma dos valores amostrados? Isso quer dizer que a proporção de valores entre 0,5, entre menos 0,5 e 0, corresponde mais ou menos à proporção teórica que a densidade me diz que eu devo observar, que também corresponde a esse intervalo. Peraí, só um instantinho. Oi, Sarinha. Tem certeza? Estou dando aula. Ah, tá de boa, Sarinha. Não tem ninguém na cozinha. Peraí, pessoal. Eu vou lá rapidinho e já volto.
Oi, pessoal. Voltei. Bom, aí, então, não sei se ficou claro, né, o que eu estava explicando. É basicamente que o histograma vai corresponder à curva teórica de densidade da normal. Deixa eu ver se eu desmontei meu microfone. Ô, professor, eu só Oi. não ficou claro para mim uma coisa. Por que é mais plausível dar zero? Ele é mais plausível da zero do ponto de vista. Você diz por quê? É porque não ficou muito intuitivo para mim, sei lá. Tá. Quando eu falo plausível, o que eu quero dizer, eu estou me referindo a valor, eu estou me referindo a intervalos de espessura, né, bem fina ao redor de zero. Então, por exemplo, por que eu não vou conseguir escrever por cima? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Deixa eu aumentar. Quando eu quero dizer que zero é o valor mais plausível, quer dizer que eu espero observar muito mais valores bem próximos de zero do que bem próximos de outros valores no eixo x. É só isso. Então, aqui está o zero, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, então, em azul, um intervalinho bem perto de zero. Tá? Então, aqui, fica difícil de fazer isso. Com lápis já seria difícil, mas com essa caneta é mais ainda. Então, ó, peguei um intervalo razoavelmente fino ao redor de zero, tá? Esse intervalo, se eu fixar aqui o mesmo tamanho, né, se eu fixar aqui esse tamanho de intervalo aqui, e colocar ele ao redor de outro valor, por exemplo, 1, né? Então, esse azul aqui corresponde à probabilidade de x estar aproximadamente igual a zero, tá? Essa notação aqui está bem, ela é bem informal. Talvez eu devesse colocar assim: x está entre um valor menos epsilon e epsilon, onde epsilon é bem pequeno, tá? Esse epsilon é um valorzinho bem pequeno. E aqui na direita, se eu colocar em vermelho, essa parte aqui em vermelho representa a probabilidade de eu observar um x entre 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, que é a chance de eu observar um valor bem próximo de 1, e aqui é a chance de eu observar um valor bem próximo de 2. Como a altura em zero é a maior, então, ao redor de zero é onde eu tenho os intervalos mais prováveis de sair, tá? Se a gente olhar para o histograma, a gente vai ver que isso é verdade. É só porque, como o histograma ele é simétrico ao redor de zero, o R ele vai colocar essas barras centradas em zero. Mas ele podia ter feito uma barra só, aqui bem no meio. Mas ele não vai fazer isso porque ele meio que internamente sabe que é simétrico, então o zero ele não vai ficar no meio do intervalo, ele fica no extremo. Mas dá para ver, né? Por exemplo, se eu fixar intervalos desse comprimento aqui, quando eu centro o intervalo ao redor de zero, né, esse é o intervalo onde eu mais observo valores. Né? Então, se eu olhar para o mesmo intervalo centrado em meio, seria esse intervalo aqui, um intervalo de mesmo comprimento, mas centrado em meio. Então, seria esse intervalo aqui. Ele teria a probabilidade igual à área desse retângulo mais esse retângulo, que é menor do que a área desse mais esse. Entendeu? Então, se eu refinasse, colocasse cada vez retângulos cada vez mais fininhos, isso ia ficar mais claro. Eu posso controlar isso. Se eu botar breaks igual a 50, ele vai aumentar a quantidade de quebras. Tá vendo? E assim eu posso aumentar ainda mais, 100, digamos. Ups. Então, tá vendo? Ó? Os intervalos ao redor de zero são os que mais contêm pontos. Né? Intervalos em outras localidades contêm menos pontos do que ao redor de zero. Então, é isso que eu digo quando zero é o mais plausível. Faz sentido?
Faz, agora fez. Obrigada, professor. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso. Sempre que eu estiver falando, x tem distribuição normal, x tem distribuição, sei lá, aqui quadrado, x tem distribuição, qualquer que seja, uniforme. O que eu estou pensando é que tem uma curva de densidade que guia a aleatoriedade de x, né? A aleatoriedade daquela variável. Então, não é porque a variável é aleatória que significa que pode sair qualquer valor. Tá, pode ser qualquer valor, mas você pode ter valores mais prováveis de sair do que outros valores. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem várias formas diferentes de aleatoriedade, tá? Então, a uniforme é uma forma de aleatoriedade, que provavelmente é a que a gente mais tem assim, internalizado na cabeça. Que qualquer valor pode sair e qualquer valor é igualmente provável de sair. A normal já dá uma outra forma de aleatoriedade, onde os valores mais prováveis de sair são os valores do centro da distribuição, que aqui no caso da normal padrão é o zero, tá? E como é que a gente calcula probabilidades na normal padrão? Para fazer isso, pessoal, tinha um método que era usando tabela, que a gente usava muito na época quando a gente dava a matéria presencialmente. Mas esse método ele caiu em desuso, tá? A gente não usa mais, só usa em prova. Porque quando os alunos estão fazendo a prova e não está no computador, é uma forma que tem de você conseguir calcular probabilidades no normal sem precisar usar computador. Então, você consegue fazer na calculadora, tendo a tabela em mãos. Então, a tabela da normal é isso aqui, tá? Eu vou mostrar uma vez como é que faz, mas a gente vai usar preferencialmente o R para calcular suas probabilidades e a gente vai ver que é mais fácil, tá? Não que a tabela seja particularmente difícil, mas vamos lá. Então, o que acontece? Aqui, essa tabela, ela está associada à probabilidade P, que é a probabilidade que sai da acumulada, tá? Então, associado a P, eu tenho um quantio que a gente chama ZP, tá? E que quantio, o que é isso? O que é esse valor ZP? O ZP é o valor, né, ao qual a esquerda dele, a probabilidade x é menor do que ZP é igual a P. Ou seja, é o que a gente chama de quantio de probabilidade P. À esquerda do valor ZP, eu tenho P de probabilidade. Então, ó, à esquerda do valor Z0, eu tenho quanto de probabilidade? Meio, né? Porque à esquerda de zero eu tenho meio de probabilidade. Então, como é que eu faço para calcular essas probabilidades no normal padrão usando a tabela? Então, eu vou procurar o Z nas margens da tabela e o valor do meio da tabela é a probabilidade, como ele está indicando aqui na figura. Então, associado a uma tabela, sempre tem a figura, né? Essa tabela aqui foi recortada, então não está sendo exibido todos os valores. Eu só exibi alguns porque não ia caber no slide botar a tabela toda, tá? Então, como é que a gente faz para calcular a probabilidade, por exemplo, de x ser menor do que 0,21? Então, a gente tem que procurar o 0,21 nas margens. Então, como é que eu faço 0,21? Eu tenho que pegar 0,2 e somar com 0,01. Então, eu vou pegar esse valor e esse valor. O cruzamento dos dois é a probabilidade que eu quero, tá? Então, essa probabilidade deu 0,5832, tá? Como é que você calcula, como é que calcula essa probabilidade, né? Como é que a tabela é feita? Bom, ela é feita estimando a integral dessa expressão aqui no ponto à esquerda do ponto 0,21, tá? Então, você pode fazer numericamente, dividindo em retângulozinhos e tal, né? Tá bom? Eu posso até, então deu 0,5832. Vamos ver um outro valor, né? Vamos calcular outra probabilidade. Digamos que agora eu queira P de x menor do que 0,59. Aí como é que eu vou fazer? Eu venho 0,5, 0,09, pronto. É esse valor aqui. Deu igual a 0,7224. Tá?
Então, é só encontrar o valor na tabela e a gente consegue fazer, tá? A gente consegue, só para não parecer que essa tabela caiu do céu, a gente consegue estimar esses valores também, tá? Como é que eu faria para estimar esses valores? Eu posso aproveitar que eu já calculei a minha... que eu já calculei a minha... que eu já tenho uma amostra, né? De tamanho 10.000, e eu posso calcular assim, ó. Eu posso vir aqui no histograma e ver 0, vou fazer isso aqui, 0,21. Então, eu posso colocar o 0,21, vai estar em algum lugar aqui entre o 0 e o 2, bem perto do zero, e eu posso estimar essa probabilidade pela área do histograma. Vou colocar aqui, ó, eu quero achar a probabilidade de x ser menor do que 0,21. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no histograma e eu vou ver, bom, 0,21 está onde? Aqui deve ser 0,5, porque aqui deve ser 1, né? 1, 0,5, 0,21 deve estar mais ou menos aqui. Então, eu posso ver, ó, qual é a área desse histograma aqui à esquerda do 21, certo? Eu posso fazer isso e isso me daria uma estimativa da probabilidade. Outra forma de fazer é contar quantos pontos que eu amostro que caíram à esquerda de 0,21. Então, ó, aqui está o 0,21. O tamanho dessas barras não está relacionado à proporção de vezes em que eu amostro os valores dentro da classe, dentro dessa classe aqui das barrinhas. Então, se eu somar a proporção de vezes em que eu observei valores menores do que 0,21, eu tenho uma estimativa para essa probabilidade. Eu posso fazer isso, aí, bom, enfim, é um comando, tá? Pedindo a média de x menor do que 0,21. Tá? Quando eu fizer isso, ó, ele vai dar 0,5813. Então, ele contou esse 0,5813, talvez seja contra-intuitivo pelo comando que eu coloquei aqui, mas o que esse comando faz é, ele vai contar quantas vezes a minha amostra de x que veio da normal foi menor do que o valor 0,21. Bom, a proporção de vezes em que isso aconteceu foi de aproximadamente 58% das vezes. Quando eu comparo com o valor da tabela, olha como é que está perto. 0,5813, 0,5832, tá? Então, isso é interessante. Eu posso usar um histograma, eu posso usar a minha amostra para calcular probabilidades. Eu posso dizer assim, ó, a média de x menor do que zero. O que isso significa? Significa qual é a chance do x ser menor do que zero estimada pela tabela. Tem que dar aproximadamente quanto isso? 0,5, né? Viu? Deu aproximadamente 0,5, 0,496, tá? Bom, essa é uma forma de fazer no R, tá? A forma mais direta é através da função pnorm, tá? Que é como está indicado aqui no slide. Lembra que a gente usava, que a gente viu na aula passada, pbinom e ppos? Então, também vai existir uma pnorm. O que é a pnorm? A pnorm é a acumulada da normal padrão no ponto x. Então, ela vai me dar a fz de x, ou p de z menor ou igual a x, quando z é normal 0,1. Então, essa pnorm, ela já me dá a função acumulada. Então, outra forma de fazer, deixa eu dar isso. Outra forma de fazer era assim, é só pedir pnorm de 0,21, não é isso? Porque o pnorm de 0,21 já é acumulado no ponto 0,21, que é a probabilidade de x ser menor do que 0,21. Tá vendo? Se eu fizer a conta, vai dar 0,5831662. Aqui foi o valor tabelado, tá bom? Alguma dúvida? O que seria essa média? Então, a média é uma coisa própria do R, tá? Isso aqui, essa média, essa função de média, ela retorna a média de um vetor. Então, por exemplo, se eu disser y é igual a c, 1, 2, 3. E aí eu vou mostrar para vocês quem é o y. Y é um vetor que tem os valores 1, 2 e 3. Se eu pedir min de y,
O que ele vai fazer? Ele vai calcular a média desses valores. Bom, tem que dar 2, né? Porque 2 é a média de 1, 2 e 3. Porque vai dar 1 mais 2 mais 3, 6 dividido por 3, 2. Então, a média de y, 2. Então, essa função média calcula a média de um vetor. Aí, aqui dentro, eu passei essa expressão esquisita, né? Vamos ver o que é essa expressão aqui. Eu vou chamar ela de VET, tá? Estou dizendo assim, ó, VET é igual a essa expressão. Vou printar para vocês quem é o vetor VET. Ele dá essa mensagem aqui, que ele está falando o seguinte, ó. Eu só posso printar até aqui os valores, porque são muitos valores. Tá? Então, vou omitir os próximos valores do vetor. Então, o que ele fez aqui? Isso é bem curioso do R. Quando você faz x menor do que um número, ele vai pegar o vetor x e ele vai ver quando que o x é menor do que esse valor e quando que o x é maior. Então, o que aconteceu? O primeiro valor de x foi maior do que 0,21, por isso ele retornou falso. O segundo valor de x foi maior, então retornou falso. O terceiro foi maior e assim sucessivamente. O primeiro valor menor do que 0,21 foi o 10º valor, por isso apareceu o true aqui. Então, se a gente quiser conferir, eu vou printar só o vetor indo do 1 até o 10. Né? E aí, bom, aqui está o vetor, né? E eu vou printar o x também, do 1 até o 10. Só para a gente ver se está batendo. Qual era o nosso patamar de comparação? 0,21, né? Então, ó, olha o que acontece. O vetor VET, nas primeiras 10 posições, ele vai dar falso toda vez que essa expressão aqui for falsa. Então, ó, x é menor do que 0,21? Para a primeira observação, não. Então, falso. Para a segunda observação, também não. Então, falso. Para a terceira, falso. Tudo falso. A primeira vez que o valor foi menor do que 0,21 foi aqui, na 10ª observação, que deu menos 0,20, tá? Então, quando eu faço essa conta aqui, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou calculando a média e eu estou retornando esses valores de falso e verdadeiro. Tem uma outra etapa que o R faz meio que por debaixo dos panos, é que ele considera falso igual a 0 e true igual a 1. Internamente, o R considera isso e ele faz contas com falso e verdadeiro. Por exemplo, isso é bem louco. Se eu fizer assim, false mais true, ele vai retornar 1. Por quê? O falso é 0 e o true é 1. Esquisito, né? Você soma o falso mais verdadeiro e dá número. É porque o R, ele trata falso e verdadeiro como se fosse 0 1 quando você pede para fazer conta. Se eu pedir false menos true, ele vai retornar menos 1, quer ver? Né? Menos 2 vezes true, ele vai retornar menos 2, porque false é 0 e true é 1, menos 2. Então, eu posso fazer contas com esses true e false. Então, o que é, quando eu peço para fazer a média desse vetor, que é um monte de zeros e uns, e que ele vai ser 1 quando o x for menor do que 0,21, o que esse vetor está fazendo, o que esse comando aqui está fazendo é, primeiro, ele está gerando esse vetor de trues e falses, que é um vetor de zeros e uns, e calculando a média. Quando você calcula a média de valores que estão entre 0 e 1, o que vai te dar isso é uma proporção. E isso vai representar qual é a proporção de vezes em que o 1 aparece naquele vetor. Mas o 1 vai aparecer no vetor quando x for menor do que 0,21. Ou seja, isso aqui acaba sendo a proporção de vezes em que eu observei x menor do que 0,21. Tá? Mas isso é uma particularidade muito peculiar aí do R, porque ele trata o true e false como se fosse vetor, como se fosse numérico e faz conta com isso, tá? Então foi só um atalho, mas o que importa é que isso aqui retorna a probabilidade ou a proporção de vezes que observamos x menor do que 0,21. Tá? No vetor x mesmo. Tá?
bem? Tudo bem. Aí esse resultado lá na tabela já é a média. Esse resultado aqui, esse resultado dessa média que eu calculei, é uma forma de estimar essa probabilidade aqui. É uma forma de estimar essa. Então, eu só mostrei assim, uma maneira que você tem de chegar aos valores que estão na tabela. Se você souber a amostrada variável, você pode usar isso para construir estimativas para as probabilidades da tabela. Tá? Entendi. É só para linkar uma coisa com a outra. Mas, enfim, o que eles usam para calcular essa tabela não é exatamente isso, é a integração mesmo, é dividir isso em retângulos e calcular a área. Né? Mas eu só estou mostrando uma outra forma de estimar essas probabilidades aqui. Tudo bem? Tudo certo. Se eu quisesse fazer, ó, vou fazer só mais o do 0,59. A gente vai ver que vai dar perto de 0,7224. 0,7218, né? Está perto de 0,7224. Tá? É porque tem umas aleatoriedade na geração dos valores, então sempre vai ficar ao redor, né, dessa probabilidade. A gente substitui 0,21 para ficar consistente, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, a gente tipicamente bom, na maioria das vezes, né, a gente vai querer usar o que é mais fácil, né, de calcular, que é a acumulada que vem da P-norma. Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente calcular a probabilidade na normal padrão, tá? Então, ó, aqui eu deixei alguns separados, exercícios. Então, vou colocar o primeiro, tá? Eu sei que Z, chamado de Z, tem distribuição normal 0,1. Então, na primeira questão, o que eu quero é P de Z menor ou igual a 0,83. Lembrando que no R tem que ser ponto, né? Então, como é que eu faço P de Z menor ou igual a 0,83? Lembrando que quando eu digo que Z tem distribuição normal 0,1, eu estou falando que Z é contínua, então tanto faz se eu vou colocar igualdade ou não, tá bom? Então, ou essa probabilidade ou essa aqui, dá na mesma, tá? Com ou sem igualdade. Então, quem é P de Z menor do que 0,83? Isso é P enorme, 0,83. A média é 0 e a variância é 1. Professor, Entendeu? 0,7967. Oi. quem é o Z? Eu não entendi. O Z é uma distribuição, é uma variável aleatória normal. É como se eu tivesse chamado, ao invés de ter chamado x o meu conjunto de valores normais, eu tivesse chamado de Z. Tá? Só muda o nome, mas é a mesma coisa. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma dúvida, pessoal, nessa... Eu tenho uma. No R tem como colocar o maior ou igual junto? No R, tem. No R tem, mas assim, eu poderia... Na verdade, se eu quiser o menor ou igual, eu teria que somar com a probabilidade de ser igual a 0,83, tá? Entendi. Então, eu faria assim, D enorme... Não, D enorme também não vai dar certo. Não dá, porque eu vou ter que somar zero, na verdade. Porque... Vou escrever aqui. Aí não daria para colocar tipo P de Z igual a 0,83. Não, não dá, porque o R assume que a gente já vai saber isso, né? Porque o R, ele calcula coisas numericamente. Então, tipo, ele não vai dar a probabilidade de dizer ser igual a 0,83, porque seria uma função que daria zero sempre, para qualquer valor. Porque nas variáveis contínuas é isso que acontece. Por exemplo, se eu quiser calcular essa probabilidade, eu posso destrinchar como duas, como sendo. Isso aqui significa menor ou igual, né? Então, eu posso fazer menor ou igual. Igual a 0,83.
Só que essa probabilidade é zero, porque a probabilidade de ser igual a uma variável contínua é sempre zero. Então, era isso que eu estava ilustrando. No R, ele só tem P enorme, que é para menor ou menor ou igual, dá na mesma nesse caso, porque essas duas probabilidades são a mesma coisa. Então, não precisa ter uma outra função que faça com a igualdade, uma outra que faz sem a igualdade. Tudo bem? Tudo certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos para o item 2, então. O 2 eu quero P de Z maior ou igual, ou maior, né, porque a probabilidade é a mesma, 0,83. Bom, o P enorme, ele só dá a probabilidade à esquerda, certo? O P enorme só dá a probabilidade à esquerda. Então, essa aqui é a direita. Isso quer dizer que a gente não consegue fazer? Não, a gente só tem que transformar isso numa expressão que envolva a probabilidade acumulada à esquerda. Então, eu posso fazer o complementar, né? Porque quem é o complementar de z maior do que 0,83? É 1 menos p de z menor do que 0,83. Concorda? Né? A chance do z ser maior do que 0,83 é 1 menos a chance do z ser menor do que 0,83. Tá? É como se eu tivesse... É como se fosse aquela propriedade do complementar, professor? Exatamente, é a propriedade do complementar. Ó, aqui está o 0,83. Então, se eu quero achar a probabilidade à direita do 0,83, então eu quero achar essa daqui, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso calcular a probabilidade à esquerda e fazer 1 menos ela, né? Então, aqui à esquerda eu tenho P de Z menor do que 0,83. Como embaixo da curva de densidade sempre tem que dar 1, né? Eu sei que essa área aqui fica sendo igual a 1 menos P de Z menor do que 0,83, né? E pelo desenho, essa área também é P de Z maior do que 0,83. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. Aí o que eu tenho que fazer é, porque eu só estou fazendo isso porque o R, ele calcula o P enorme à esquerda, tá? Então, eu tenho que fazer aparecer P de Z menor do que alguma coisa, senão eu não consigo calcular, tá? Então, vou fazer 1 menos enorme de 0,8301. Tudo bem? Eu só transcrevi para cá a linguagem do código, né? O que eu tinha escrito aqui, do lado direito, matematicamente. Então, aqui vai dar 0,2033. Bom, e agora? Quem é a probabilidade da normal padrão ser menor do que menos 1,5? 3 e dizer menor do que menos 1,5. Bom, isso aqui é P enorme menos 1,5. A média é zero, é a variância 1, tá? Certo? Esse aqui está mais imediato, porque eu não precisei fazer nenhuma manipulação, ele já está com menor ou igual. Então, deu 0,06. 0,668, tá? E esse segundo aqui? Bom, quer dizer, esse quarto problema. O quarto problema, pessoal, vou deixar vocês me dizerem como que eu tenho que fazer a conta. Deixa eu vou escrever aqui. Então, qual a expressão que eu tenho que colocar para calcular P de Z maior do que 1,5?
Tem que botar 1 menos P de Z menor que 1,5. Exato, muito bem. Sempre que eu quiser trocar o sinal, é só fazer um menos e trocar o sinal da desigualdade. Tudo bem? Então, como é que vai ficar no código do R? 1 menos enorme 1,5, a média é 0 e a variância é 1. Então, deu 0,0668, tá? Nota o seguinte, pessoal, deu a mesma coisa que o de cima, né? Só que essas probabilidades eram de regiões diferentes, né? Estranho, será que a gente fez alguma coisa errada ou será que é assim mesmo? Bom, é assim mesmo, né? Por quê? Porque a variável é assimétrica, né? A normal padrão é simétrica ao redor de zero. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer o gráfico, ele vai estar centrado aqui em zero, com esse formato aqui de sino, né? No item 3, eu queria z menor do que menos 1,5. Então, suponhamos que o 1,5 menos 1,5 esteja aqui, então eu queria essa probabilidade. À direita de 1,5, eu tenho a probabilidade do 4, né? E é essa área aqui. Mas como a variável é simétrica ao redor, né, do zero, o que vai acontecer é que essa área daqui vai ser igual a essa daqui, por questões de simetria, né? Então, por isso a gente observou as duas questões dando o mesmo valor. Tudo bem? Bom, então vamos para o item 5. No 5 eu quero que dizer entre 0,83 e 1,5. Esse daqui, pessoal, como vocês fariam? Tem algum palpite? Ia somar a probabilidade dele ser menor que 0,83, mas maior que 1,5. Fala de novo, P dizer o quê? P dizer menor que 0,83, mas P dizer maior que 1,5. P dizer maior Que 1,5. do que 1,5? Tá. Nota o seguinte. Aqui eu tenho, o Z tem que estar entre o 0,83 e o 1,5, né? Então, se eu for fazer aqui o desenho, eu acho que é quase isso, só tem que fazer uma pequena adaptação, tá? Aqui, ó, eu tenho... e aí eu tracei os pontos primeiro, acabou... Ah, não, é 0,83. Só para não ficar... Só para não ficar inconsistente, eu vou fazer a curva e depois eu coloco os valores. Como ela é centrada no zero, aqui está o 0,83 e aqui está o 1,5, digamos. Aí o que você falou foi somar o z menor do que 0,83. Ah, não vai adiantar, porque eu tenho que fazer aqui. A primeira é essa aqui. Oi? Já está errado o que eu falei. Mas está quase certo. Por quê? A gente está somando essa área, né? Só que eu quero calcular a área do meio. Ops. Só que eu quero calcular essa área aqui do meio, né? Então, e se eu fizesse 1 menos? Isso aqui que você me falou. 1 menos é o complementar, né? É tudo que não está pintado, certo? Sim. Então, essa área poderia ser calculada como 1 menos P de Z menor do que 0,83 menos P de Z maior do que 1,5. Tudo bem? É que quando eu fiz menos a soma, aí ficou menos nos dois. Eu já coloquei direto. Mas deu para entender? Deu. Né? Então, posso fazer assim. Vou lá fazer desse jeito aqui no R. E aí eu queria pedir para vocês um outro palpite, uma outra forma de calcular
essa área, enquanto eu vou escrevendo aqui. Então, é 1,5. Tá, com um detalhe, né? Essa área aqui, beleza, isso aqui é P-enorme, porque é menor. Agora, essa aqui não vai ser P-enorme porque a desigualdade está invertida. Então, ao invés de subtrair P-enorme, eu tenho que subtrair 1 menos P-enorme. Tudo bem? Que é para trocar a ordem e fazer ele ficar com 1,5. Se eu fizer isso, vai dar 0,1364. Tá? E tá certo, é isso mesmo, esse é o valor. Vou até colocar aqui. Aqui eu só preciso fazer o ajuste, né? Colocar 1 menos, tá? Eu vou colocar direto o valor que a gente encontrou, porque senão não vai dar espaço. Então, aqui foi 0,1364. Algum outro palpite, pessoal? Conseguiram pensar em alguma outra forma de calcular essa probabilidade aqui? Eu vou apagar esses valores para a gente poder ter espaço. Eu podia colocar os sinais corretos, que eu falei errado da outra vez. Ele é menor que 1,5 e maior que 0,83. Aí eu escreveria comas. Z menor do que 1,5 e aí mais Z maior do que 0,83, é isso? Isso, eu acho. Tudo bem, tá. Bom palpite, vamos ver quanto que vai dar. Então seria P enorme 1,5 mais P enorme 0,83. Para o 0,1. Tem que botar 0,1. Deu alguma coisa errada, porque a probabilidade ficou maior do que 1, né? É porque tem algum erro. Mas é assim mesmo, a gente tem que ir pensando para ver o que aconteceu. O que acontece quando a gente faz essa probabilidade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa figura aqui, passar aqui para baixo. Eita, nós. Esquisito. Tudo bem. Vamos ver o que acontece. Vou fazer primeiro essa, Z menor do que 1,5. Então, vai corresponder a tudo isso aqui, né? A toda essa região aqui. Eu posso colocar em azul, digamos. Se eu somar com a probabilidade de Z ser maior do que 0,1... Ai, meu Deus, espera aí um pouquinho. O que foi, Sérgio? Abre. Pronto. Obrigada, papai. Sara, caiu tudo no chão. Depois ali, Meu Deus do céu. Desculpa, pessoal. Tá abrindo caixa de leite no meio da aula, vai cair tudo no chão. Tá, eu já vou limpar. Ai. Tá bom. Eu só vou terminar de explicar isso, eu já vou lá pegar um pano. Bom, então vamos lá. Z maior. Agora eu vou fazer Z maior do que 0,83. Tá. Então o que eu estou fazendo? Esse aqui é o P de Z maior do que 0,83. E esse aqui é o P de Z menor do que 1,5. Tá? Então, quando eu somo essas duas coisas, não vai dar exatamente a área, né? Porque eu estou somando essa parte e somando essa parte. Bom, eu vou dar logo a resposta, só para... Aí ver se não faz sentido, mas
eu acho que faz parte da construção, a gente, por tentativa e erro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever como sendo P de Z menor do que 1,5, tá? Então, vou começar com... Aqui está o 0. Aqui está o 1,5. E aqui está o 0,83. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar calculando a probabilidade do Z ser menor do que 1,5, que vai ser isso aqui. Então, essa é o P de Z menor do que 1,5. E aí, o que eu preciso fazer? Agora, eu quero recuperar, eu quero consertar, né? Porque eu só quero ver essa área aqui de dentro. Mas o que eu posso fazer é subtrair, né? É subtrair a área à esquerda do 0,83. Porque quando eu subtrair a área, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, vou acabar apagando essa parte aqui que está à esquerda, certo? Então, aqui eu tenho o P de Z menor do que 0,83. Então, se eu pegar a área em azul e subtrair dela a área em vermelho, eu vou ficar só com essa área central, certo? E aí eu vou retornar a probabilidade que eu quero. Fez sentido? Fez. Fez? Então, em geral, a gente usa a subtração para calcular a probabilidade de estar entre duas regiões, tá? Então, vou colocar aqui a outra forma de calcular. É bem parecido com o que vocês propuseram. É só trocar o sinal. Então, é 1,5. Tá? Só que, ao invés de somar, eu vou subtrair o P enorme, tá? Então, quando eu fizer isso, ó, 1,364. Então, deu certinho. Foi a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Tá bom? Bom, e para fazer esse aqui é o mesmo princípio, né? Eu posso fazer... Agora, eu quero que esteja entre 2 e menos 0,3. Então, eu vou pegar a probabilidade de Z ser menor do que 2 e vou subtrair da probabilidade de Z ser menor do que menos 0,3. Tudo bem? Peguei Z menor do que 2 e tirei a parte que diz que Z é menor do que menos 0,3. Então, o 6 vai ficar isso. Item 6. E de 1,5 menor do que Z. Não, 1,5 não, estou tudo errado. Menos 0,3 menor do que 2. Tá? Menos 0,3. Tá? Então, peguei a área à esquerda, eu quero a esquerda de 2, e aí eu subtraio a área que está à esquerda de menos 0,3. Então, vai dar 0,59516. Tudo bem? Então, pessoal, para eu fazer, se eu quiser calcular de forma geral, né? Isso serve para qualquer variável aleatória. Se eu quiser P de X entre A e B, né? Isso aqui vai ser P de X menor ou igual a B, menos P de X menor ou igual a A, tá? Então, isso aqui vale para quaisquer A e B, tá? Para quaisquer A e B, tá?
Pessoal, vou dar só um pause aqui para poder pegar o pano, para poder secar, fica muito. Já volto. Tá. Vai acontecer. Pronto, pessoal. Ficou alguma dúvida nessas contas, pessoal, nesses raciocínios de calcular probabilidade entre dois valores, de ser maior, de ser menor? Deu para entender? Bom, então... vou deixar isso aqui aberto. Então, vamos lá. Vamos ver agora outros casos, né? Em que a média não necessariamente é μ, não necessariamente é 0, e a variância não necessariamente é 1. Deixa eu só ver se alguém perguntou. Pois é, né? Ai, gente, a gente trabalhando de casa, complicado, cara, cada coisa que acontece. Vamos lá. Então, beleza, a gente estava vendo até agora só o seguinte, normal, 0 e 1, não é isso? Então, lembra que eu falei que o primeiro parâmetro é a média e o segundo parâmetro é a variância? É de x, var de x. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora, a gente vai generalizar isso, né? Que é trabalhando com outras médias e outras variâncias que não sejam 0 e 1, tá? Então, a notação geral é essa. X tem distribuição normal, cuja média é μ e a variância é sigma 2, tá? Então, segundo essa notação, eu teria, né, se isso é verdade, o valor esperado de x é μ. E a variância de x é sigma 2, tá? Então, o que vai acontecer, né? Se o valor esperado de x é μ, então se eu for plotar o gráfico dessa normal, o que vai acontecer? Bom, todas as normais, mesmo que não seja normal 0 e 1, eles sempre vão ter o mesmo formato de sino e simétrico ao redor da média. Então, nesse gráfico aqui, como esse gráfico ele é centrado no 1, é porque a média, o gráfico ele é simétrico e centrado em 1, é porque a média, μ, é igual a 1, não é isso? Bom, então eu já sei qual é o papel do primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro ele vai me dizer ao redor da onde aquela variável está distribuída, né? Ou seja, qual o valor esperado daquela variável ou qual é a medida de posição, a medida que posiciona a curva no eixo X. Tá? Esse é o papel do μ. E o papel do sigma 2? Qual é o papel do sigma 2? Bom, o sigma 2 é o valor da variância, né? E lembra quando a gente falou lá atrás sobre variância? Que quanto maior a variância, maior é a dispersão ao redor da média? Então, a variância ela vai controlar o quão espichado ou quão gordinho é o gráfico da densidade da normal. Então, se o sigma 2 for pequeno, o que significa? Significa que a variância é pequena. Ou seja, os pontos não variam muito, né? A curva não vai variar muito ao redor da média. Então, com sigma 2 pequeno, eu tenho esse comportamento da densidade mais espichado, tá? Porque não tem muita variabilidade, os valores ficam mais próximos da média. Ao passo que quando sigma 2 é grande, ou seja, quando a variância é grande, o que eu observo é maior probabilidade associada a valores mais distantes da média, né? Como, por exemplo, esses valores aqui, que
na primeira curva tem probabilidade muito baixa e na segunda curva já tem uma probabilidade bem mais alta, tá? Então, esse é o papel dos parâmetros μ e σ2. O μ vai determinar ao redor de qual valor essa densidade está colocada e o σ2 vai me dizer o quão achatada, né, é a curva, quanto maior o σ2, ou quão espichada for a curva, que é o que está relacionado com valores pequenos de σ2. Tá? Professor, o que você disse? Que a segunda curva tem um sigma maior? Eu não peguei. Essa curva pontilhada tem σ2 grande. E essa curva com σ2 pequeno é a curva em preto. Então, quando o σ2 é maior, quando o σ2 tem valores maiores, quer dizer que eu tenho mais chance de observar valores mais distantes da média, né? Que é exatamente, que como σ2 é a variância, que é a variabilidade daquela variável aleatória, enquanto maior a variabilidade, quer dizer que maior é a chance de eu observar valores distantes da média, tá? Tudo bem? Entendi. Uhum. E esse valor aqui ele vai espichar porque ele não tem como manter a mesma altura, tá? Então, quanto menor a variabilidade, ele tem que ajustar jogando a altura para cima, porque a área embaixo da curva de densidade de qualquer normal, ou de qualquer função de densidade, tem que dar sempre 1. Então, se eu quiser diminuir a probabilidade em comparação ao pontilhado, né, diminuir a probabilidade longe do zero, essa probabilidade ela tem que ser jogada no gráfico, né, ela tem que ser jogada para cima, tá? Porque tanto embaixo dessa curva quanto embaixo dessa tem que ter probabilidade 1, tem que ter área 1. Então, é isso, para eu conseguir controlar e colocar os valores ao redor de 1, né, mais próximos de 1, eu preciso espichar um pouco. Então, é isso que dá esse comportamento mais espichado ou mais achatado da curva. Tá? Bom, pessoal, então, de hipótese disso, a gente consegue calcular probabilidades também em qualquer normal usando R. Basta trocar os parâmetros. Tá? Então, aqui eu vou fazer esse outro exercício com vocês. Aqui a primeira fazia a suposição de que Z era uma normal 0,1. Agora, nesses exercícios, eu vou fazer com outros valores de Z, tá? Quer dizer, com outras normais. E aqui eu não vou chamar mais de Z, vou chamar de X, tá? Eu podia chamar de qualquer coisa. Essa variável aleatória X agora, eu estou supondo que tem distribuição normal, cuja média é menos 1, e a variância é 2, tá? Então, vamos lá, vamos calcular essas probabilidades. A única coisa que vai mudar é na função P-norm, lembra que o segundo valor é a média e o terceiro valor é o desvio padrão, tá? Então, tem que prestar atenção para isso. O terceiro valor que aparece na função P-norm, ele é o desvio padrão, tá? Não é a variância. Isso é uma coisa do R, tá? Então, o terceiro valor é o desvio padrão. Como aqui, quando eu digo x tem distribuição normal menos 1, 2, esse 2 que aparece aqui, ele não é o desvio padrão, ele é a variância de x. Só que para o R eu tenho que passar o desvio padrão. Então, se a variância é 2, então o desvio padrão de x é igual a raiz de 2. Tá certo? Então, na hora que eu for fazer, eu vou fazer aqui. Questão 1, eu peço qual é a probabilidade de x menor ou igual a 0,83, que é a mesma coisa que menor do que 83.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer P enorme, já está no sinal certo, né? 0,83. Já está no sinal da desigualdade na direção correta. Aí agora eu tenho que formar a média. Média menos 1. E o desvio padrão? Eu vou informar 2? Não. Porque no R eu tenho que informar a terceira coordenada, não é a variância, é o desvio padrão. Então, para eu chegar no desvio padrão, ele tem que lembrar que ele é a raiz da variância, né? Então, se eu quero variância 2, na hora de fazer a conta no R, eu tenho que colocar o desvio padrão igual à raiz de 2, tá bom? Então, beleza. Quando eu fizer isso, eu vou ter o valor 0,9021. Deixa eu trazer isso lá para cima. E a raiz não foi. Tá? Para eu ter espaço para escrever aqui. Então, esse valor deu 0,9021. Agora, vamos lá. Vamos para o item 2. Item 2 é... P x maior ou igual a 0,83. Bom, aí, como eu quero trocar o sentido, eu posso fazer 1 menos P enorme 0,83. Quem é a média? Menos 1. E quem é o desvio padrão? É a raiz quadrada de 2. Tudo bem? Então, deu isso. 0,097 alguma coisa. Tá? Isso aqui é 1 menos P de x menor do que 0,83. Alguém tem alguma dúvida? Professor, dessa vez foi diferente do que da outra, tipo, quando fez o... meio que quando estava maior que 0,83 não deu a mesma coisa de quando era menor que 0,83, como foi na outra, né? Não, eu acho que os valores mudaram em si, né? Ó, aqui, a fórmula foi a mesma. 1 menos P de Z menor do que 0,83. Não, delirei. Não é? Só mudou porque aqui mudou a normal, né? Aqui era a normal 0,1. Então, esse valor 7,967, ele vai ser diferente desse valor aqui, porque mudou a normal. Certo? Eu não sei se está claro. Sim. Tá sim. Tá? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos continuar fazendo os outros. Então, item 3. Item 3 é P de x menor ou igual a menos 1,5. Isso é bem parecido com o item 1, né? É só fazer P enorme menos 1,5, a média é menos 1 e o desvio padrão é a raiz quadrada de 2. Então, deu 0,3618. Tá? E esse aqui? X maior do que 1,5. X maior do que 1,5 eu posso escrever como sendo 1 menos P de x menor do que 1,5, né? Ou menor ou igual, tanto faz. A igualdade quando a variável aleatória é contínua. Então, item 4, eu tenho P menor 1, eu vou calcular P de x maior do que 1,5. Isso aqui vai me dar 1 menos P enorme de 1,5. A média é menos 1 e o desvio padrão é a raiz de 2. Então, deu 0,3855. Tá? Item 5. Aí eu vou fazer só até o 5, tá? O 6 eu vou deixar para vocês fazerem. Então, no 5, eu vou querer 0,83 menor do que x, menor do que 1,5. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer
Lembra, agora eu quero que termine no 1.5 e comece no 83. Então, eu vou pegar P de x menor do que 1,5 e aí eu vou subtrair, né, do P de x menor do que 0,83. Tá? Então, enorme 1.5 menos, ops, esqueci de botar, a média é menos 1 e o desvio padrão é raiz de 2, menos enorme 0,83 menos 1 raiz quadrada de 2, tá? Então, deu 0,05928. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tá? É basicamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, até porque eu acho que os valores são exatamente os mesmos aqui. A única coisa que vai mudar é a normal que eu estou tomando. Agora é uma normal menos 1 e 2. Então, só para a gente frisar, né, por que mudou as probabilidades? Eu vou colocar aqui as duas normais. Então, a normal do exercício anterior era uma normal padrão. Vou colocar aqui em cinza o gráfico da normal padrão. Então, aqui era normal 0, 1. E agora, o gráfico dessa normal. Aqui estava o 0, né? Agora eu vou tomar a normal menos 1, 2. Então, está aqui em algum lugar, está o menos 1. A variância agora, a variância é 2, né? Então, o que aconteceu? A curva vai ficar mais espichada para cima ou ela vai ficar mais gordinha? Vai ficar mais gordinha, porque a variância aumentou. Então, se aumentou a variância, o que vai acontecer é que aqui a curva vai ter uma cara mais assim, tá? Eu não sei exatamente quão mais dispersa ela vai ficar graficamente, mas é só uma ilustração de qualquer modo. Tá? Então, tá claro, né? E isso aqui, o que vai acontecer, essa curva em preto é a da normal, com média menos 1 e com variância 2. Então, ela está centrada mais à esquerda e ela está com uma variabilidade maior. Então, isso vai alterar probabilidades, né? Por exemplo, aqui, quando eu quiser calcular a probabilidade de ser maior do que 1.5, cadê o 1.5? Vai estar aqui em algum lugar. Então, a probabilidade de ser maior do que 1,5, e aqui está, o gráfico está meio fora do normal, fora de escala, né? Aqui deveria estar mais baixo, tá? Então, a probabilidade de estar acima de 1,5, não sei, dependendo, vai depender do... Porque esse aqui também, essa aqui é menor, né? Mas o do menos 1 está mais puxado à esquerda. Então, o que vai acontecer... Deixa eu mudar. Então, o que vai acontecer é que essa probabilidade ela vai ser igual à área nessa curva, né, do que a gente está fazendo aqui, e no que a gente fez na outra questão vai equivaler a essa área daqui, que eu vou botar em cinza. Tá? Então, vai pegar também essa parte mais aqui de cima. Então, por isso que quando muda a normal, muda as probabilidades, porque a área embaixo de diferentes normais vai ser distinta, tá? Então, é isso que eu queria ilustrar com esses exercícios. Alguma dúvida, pessoal, nessa interpretação de mudar as normais, mudar os valores das probabilidades? Professor, eu não entendi muito bem essa parte que o senhor estava mostrando no gráfico. Então, é porque depende de qual normal que eu estou pegando, né? Quando eu fiz esse exercício, eu quis calcular probabilidades na normal menos 1, 2. Então, é essa normal que está em preto desenhado aqui. Então, quando eu for fazer essas probabilidades, eu vou ter que olhar para essa normal em preto. Então, se eu quiser P de... Deixa eu dar um português aqui para poder fazer. Então, se eu quiser... aqui eu vou colocar assim.
essa região aqui é a região que equivale a P de x maior do que 1,5, quando o x tem distribuição normal, menos 1, 2. Então, no gráfico, vai corresponder a essa área aqui, certo? Tudo bem? Tudo bem. Agora, se eu pedir a mesma coisa, como eu fiz no exercício, mas como eu fiz no exercício anterior. Aí eu não sei, pode ser ter dado maior ou menor, enfim. Porque só vou saber isso calculando a probabilidade, não dá para saber só pelo desenho, tá? Então aqui eu vou colocar em cinza agora. Então em cinza eu estou indo, tá vendo? Até o topo da curva cinza, né? Então eu estou pegando também essa parte. Então em cinza eu tenho P de x maior do que 1,5, mas aqui o que vai mudar é que a distribuição de x é normal 0,1, tá? Ah, entendi. Tudo bem? Tudo bem. Então Obrigada. era isso que eu estava ilustrando. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada para algumas propriedades interessantes, tá? Da normal. A primeira delas é a seguinte, né? É a padronização. O que diz a padronização? Diz o seguinte: se x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, então, quando eu defino a variável aleatória z como sendo x menos a sua média dividido pelo sigma 2, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a variável original x, eu estou mudando essa variável. Estou mudando de que forma? Estou subtraindo μ e dividindo por sigma, tá? Quando eu divido pela raiz de sigma 2, é como se eu dividisse por sigma. Tá? Então, quando eu faço esse ajuste, né, subtraindo μ e dividindo por sigma, eu tenho uma normal padrão. Eu tenho uma normal 0,1, tá? Então, isso serve para quê? Né? Lá na frente, quando a gente for definir falar sobre intervalos de confiança e teste de hipótese, essa vai ser uma noção muito importante, tá? Então, é um resultado que vem das probabilidades, quer dizer que vem da teoria de probabilidades, quer dizer que se eu pegar uma variável aleatória normal e subtrair daquela normal a sua média e dividir pelo seu desvio padrão, né? Então, estou subtraindo do x a média e dividindo pelo desvio padrão. Se eu fizer isso, eu tenho uma variável aleatória normal, mas agora com média 0 e variância 1. Então, existe essa relação, né, que leva as normais 0, 1 em normais com qualquer média e qualquer variância, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Isso aqui só vale, né? Vale em outros casos, né? Mas... E essa padronização, ela vale para variáveis normais. Então, se a variável x não for normal, isso aqui não vale, tá? Porque a gente vê muito isso. Por exemplo, prova, coisa assim, às vezes os alunos se confundem e escrevem coisas assim. Por exemplo, suponha que x seja Poisson com média lambda, e aí a pessoa escreve assim, x menos a média. Quem é a média da Poisson? É o lambda. E quem é o desvio padrão da Poisson? No caso da Poisson, a variância é lambda, então o desvio é a raiz de lambda. Aí, às vezes, a pessoa faz assim, escreve normal 0,1. Não é verdade. Porque essa propriedade de ser normal 0,1, quando você subtrai da média e divide pelo desvio, ela só vale se o x for normal, tá? Então, não é que a padronização transforma variáveis em normais, não. O que a padronização faz ela muda o valor esperado e muda a variância daquela variável aleatória, tá? Como assim? Então, vou fazer o seguinte, vou escrever x com distribuição normal em sigma 2, e aqui eu vou escrever z
que é a variável padronizada, que a gente chama, que é x menos μ sobre sigma, tá? Aí eu quero mostrar para vocês que vai dar normal com média 0 e variância 1. Então, vamos calcular a média dessa nova variável. Quem é a média de z? Então, vamos lembrar lá das propriedades, né, que a gente viu no valor esperado. A média de z é a média de x menos μ sobre sigma. Né? E aí, o que a gente viu sobre transformações desse tipo? A gente viu que no valor esperado, se eu multiplicar por uma constante, uma variável aleatória, a constante sai do valor esperado multiplicando. Então, aqui tem uma constante 1 sobre sigma e multiplica x menos μ. Então, ela sai como 1 sobre sigma de x menos μ. E aqui, agora eu tenho, né, o valor esperado de x menos μ, o valor esperado fatora, né? Vai dar... Fatora não, ele se escreve valor esperado da diferença, né? É a diferença dos valores esperados. Então, vai dar de x menos... Quem é de μ? μ é um valor numérico, porque é uma média. Então, o valor esperado de um valor numérico é o próprio valor numérico. Aí acontece o seguinte, ó. E de x, quem é o E de x? Lembra que quando a variável é normal, o primeiro parâmetro é o valor esperado? Então, isso aqui vai dar μ. Então, vai ser 1 sobre sigma, que multiplica μ menos μ, que é 0, ou seja, vai dar 0. Então, ó, o valor esperado de z é 0. Vamos dar uma olhada aqui ó, no resultado. Z tem distribuição normal. O primeiro parâmetro da normal é o valor esperado de z, que é 0. Então, beleza, está condizente com as nossas contas. Tá? Então, só estou mostrando para vocês, pessoal, que o valor esperado vai se tornar 0 e a variância vai se tornar 1. Então, a variância de z vai ser quem? Vai ser variância de x menos μ sobre sigma. Aí lembra que constante multiplicativa sai da variância ao quadrado? Uma propriedade que a gente viu. Então, essa constante que multiplica x menos y sai da variância elevada ao quadrado. Outra propriedade que a gente viu é que a variância não é alterada quando você soma ou subtrai um valor, porque a curva de densidade permanece a mesma, ela só muda a localização, quando eu subtraio μ ou somo μ. A dispersão ao redor da média não vai mudar. Então, isso aqui vai dar a mesma coisa que 1 sobre sigma 2, variância de x, que é a variância de x deslocado para a esquerda de 1000 unidades, é a mesma coisa que a variância de x. E a variância de x é sigma 2. Então, isso vai dar 1, tá? Então, ó, daqui que veio normal 0, 1, tá? Outra consequência... tudo bem, pessoal, essas contas que eu fiz aqui? Do valor esperado ser 0 e da variância ser 1. Eu só usei algumas propriedades que eu acho que a gente falou, não sei se no início da aula passada ou no final da outra aula. Tá? Eu só não entendi por que o E de x é igual ao μ. Ah, tá. É uma questão de notação. Lembra que ó, aqui no gráfico eu tinha dito o seguinte, ó, que quando a gente diz x tem distribuição normal μ sigma 2, quer dizer que a média é μ. E a média da variável aleatória é de x. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, E de x é μ, porque eu estou supondo que x é normal μ sigma 2. Tudo bem? Agora eu entendi. Obrigada. Não, de nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá? E essa propriedade na interpretação dos desvios é uma propriedade bem interessante. Eu vou terminar a aula com ela. Aí depois, na aula que vem, a gente parte de algumas aplicações. Tá? Tem alguma coisa de valor esperado. Legal, mais uns exercícios. Então, na aula que vem, a gente vai continuar falando sobre... terminar de falar sobre o normal e fazer mais alguns exercícios. Mas, para a aula de hoje, eu quero fechar essa parte da interpretação dos desvios, que ela é bem importante.
Então, essa propriedade, ela usa o conceito de padronização de normais, tá? Então, digamos que eu quero calcular a probabilidade de que x esteja entre mi menos 2 sigma e mi mais 2 sigma, tá? Então, que probabilidade é essa, né? O que essa probabilidade representa? Então, se eu fizer, talvez seja melhor fazer assim, se eu fizer um gráfico, então aqui eu tenho o valor de mi. O que vai representar essa probabilidade aqui? Olha, eu quero que o x esteja entre mi menos 2 sigma, então está aqui, né? Aqui é mi menos 2 sigma, e aqui é mi mais 2 sigma, e quanto que mede essa distância? Essa distância daqui até aqui. Como aqui é mi e aqui é mi menos 2 sigma, essa distância mede 2 sigma. E essa aqui também mede 2 sigma, tá? Então, pessoal, quando eu fizer isso, se eu quiser calcular essa probabilidade, ela vai corresponder à área que está aqui, que está entre mi menos 2 sigma e mi mais 2 sigma. Então, é essa área aqui que corresponde. Tá? Isso aqui representa o que em palavras? Representa a probabilidade ou a proporção de vezes em que eu vou observar valores que se distanciam da média por menos de 2 desvios padrões. Ou seja, qual é a probabilidade de eu observar numa normal valores que estão a menos de 2 sigma ou 2 desvios de distância da média, tá? E aí, como é que eu posso calcular essa probabilidade? Eu posso fazer o seguinte, eu posso usar a padronização. Como é que eu faço isso, né? Como x, aqui eu estou supondo, né? X com distribuição normal, mi, sigma 2. Então, vou padronizar essa expressão. Como é que eu faço para padronizar? Para padronizar, tem que aparecer x menos mi dividido por sigma, aonde está aparecendo x. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que subtrair mi, para fazer aparecer aqui em cima, ó, x menos mi. Então, eu vou subtrair mi nos 3 lados. Menos mi, menos mi, menos mi. Que não vai alterar a desigualdade. Aqui, menos mi, x menos mi. E aqui, mi mais 2 sigma menos mi. Bom, quando eu faço menos mi, essa parte some. E agora eu quase acabei, né? A única coisa que falta é aparecer a divisão por sigma. Para aparecer a divisão por sigma, eu preciso dividir por sigma, né, em todas as partes das desigualdades. Que aí, se eu dividir por sigma, eu não altero em nada. Tá? Então, vai dar menos 2 sigma dividido por sigma menor do que x menos mi dividido por sigma menor do que 2 sigma dividido por sigma. Tá? Então, até aqui eu não mudei nada as probabilidades, eu só fiz algebrismos. Subtrair o mesmo valor em todos os lados e depois dividir o mesmo valor em todos os lados. Mas, ó, essa expressão aqui, né, ela simplifica para z, né, onde z é normal 0,1, porque, né, vem da padronização de normais. E a parte da esquerda, corta o sigma, corta o sigma. Então, isso aqui acaba virando P de z estar entre menos 2 e 2, onde z tem distribuição normal 0,1. Tá? Então, olha só que interessante, pessoal. Essa probabilidade aqui, não importa, para qualquer valor de mi e qualquer valor de sigma, a gente fez contas e chegou que vai dar o mesmo valor, vai dar a mesma probabilidade, tá? Que não depende de mi e de sigma. Aqui não depende de mi e de sigma, nem aqui. Então, quanto que dá essa probabilidade? Se eu fizer a conta aqui no R,
qual é a chance de uma normal? Como é que eu faço para calcular a probabilidade de uma normal? Padrão está entre 2 e menos 2. É só fazer P enorme de 2, média zero e desvio padrão 1, menos P enorme de menos 2, média zero e desvio padrão 1, né? Eu quero que esteja entre 2 e menos 2, então eu vou pegar a esquerda de 2 e vou subtrair a área à esquerda de menos 2. Quando eu fizer isso, ó, vai retornar 0,9545, tá? Então, ó, deu 95%, tá? Por que isso é importante? Bom, vai ser importante porque me diz que quase todos os pontos, né, ou seja, que com alta probabilidade, os meus pontos que eu amostro da normal vão estar a menos de dois desvios de distância da média, tá? E aqui embaixo eu fiz a conta com 3 desvios, tá? Então eu vou deixar essa conta aqui de 3 desvios como exercício para vocês fazerem, mas é bem parecido com esse aqui com 2, tá? Basicamente não vai mudar praticamente nada. Então é isso que essas propriedades me dizem, que quase todos os valores, que a probabilidade é bem alta, que saem de x, estão a, no máximo, 2 desvios de distância da média. Tá? Então, se eu sei a média e sei o desvio, eu sei mais ou menos qual o intervalo de valores onde eu espero observar medições da variável aleatória x. Tudo bem? Professor, rapidinho, por que lá em cima o senhor multiplicou por menos mi? Ah, não, lá em cima eu subtraí mi. Ah, mas por quê? Ah, bom, eu sempre posso subtrair qualquer constante, certo? Dos 3 lados não vai alterar a desigualdade, tudo bem? Tudo bem. Mas eu subtraí mi porque eu queria que no meio, onde aparece x, aparecesse essa expressão. X menos mi sobre sigma, para poder padronizar, né? E aí, para fazer aparecer x menos mi, eu tenho que primeiro subtrair mi, que foi o que eu fiz, e depois eu divido o resultado que aparece aqui no meio, que é x menos mi, depois eu tenho que dividir por sigma. Então foi por isso que eu primeiro subtraí mi e depois dividi por sigma. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, bom, é isso que eu tenho para a aula de hoje. Falta só 4 minutos, então já vou liberar vocês. E hoje de tarde eu coloco a lista 3 para vocês já poderem começar a fazer, tá bom? Ela é sobre variáveis discretas, então para não ficar muito defasado, eu já vou colocar lá, porque quem já fez as listas 1 e 2 já pode começar a fazer essa, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada pela aula. Falou, pessoal. Obrigado a vocês aí pela atenção. Valeu. E a gente se fala aí na semana que vem. Professor, você pode mandar esses slides lá no... Eu acho que eu já botei eles lá. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Não, esses que quando você faz na aula, dá uma diferença, né? Tipo assim, você anota algumas coisas. Ah, você diz com essas anotações aqui? Isso. Ah, tá. Se ajuda, beleza. Porque eu acho que fica tão confuso com esse monte de coisa. Mas beleza, eu posso mandar. Ah, eu sempre acho que ajuda. Tá. Mas se for difícil, não precisa colocar não, viu? Não, eu vou fazer isso. É só exportar com PDF e aí eu já mando lá para vocês. Tá bom, obrigada, viu? De nada. Tchau. Tchau. Tem que botar para deixa eu gravar.